Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade aqui o a aula de mecânica dos solos. Na última aula a gente parou com esses exercícios aqui de resolução e interpretação de gráfico, certo? Das porcentagens passantes nas peneiras. Foi até essa última parte aqui, ó, do exemplo do exercício 3 que eu resolvi para vocês a primeira parte, que é o sistema unificado. E na atividade de checagem vai estar pedindo lá para vocês resolverem pelo sistema rodoviário, certo? Tem todo o passo a passo nesse material aqui. Uma coisa que eu vou passar para vocês, tem aqui nesse slide, só que eu não vou cobrar na avaliação de vocês por conta do tempo e eu acredito que o próximo assunto seja mais importante, que é o seguinte, é, essa parte aqui, só fazendo um parênteses para vocês entenderem, essa parte aqui do exercício 4, se vocês tiverem tempo, obviamente vocês têm muitas disciplinas, mas se vocês tiverem tempo é bom fazer. Cada linha dessa aqui é um tipo de solo diferente e vai ter porcentagens passantes da peneira 200 diferentes. Então, seria o ideal vocês praticarem através dessas aqui. Se conseguirem resolver qualquer uma dessas, ó, tem aqui a curva A, curva B, curva C, curva D. Cada curva é um tipo de solo diferente. Tem mais de 10 exemplos aí para vocês praticarem, certo? O assunto que a gente vai passar, digamos assim, o próximo assunto seria a classificação quanto à origem. A gente viu a classificação quanto à textura, que é a questão do sistema unificado e rodoviário. E a classificação quanto à origem não é que não seja importante, é muito importante essa classificação. Mas como a gente já viu algo bem superficial na questão de rochas ígneas, sedimentares e metamórficas, eu vou pular essa parte da classificação quanto à origem. Vai só falar um pouquinho sobre solo residual, saprolítico, rocha alternada. Então, vai ter no material de vocês. Se possível, eu sei que é difícil, eu não vou exigir, é por isso que eu não vou falar sobre isso na nossa avaliação. Se vocês puderem dar uma lida nesse assunto, é bom para o próprio conhecimento de vocês. Sobre o que é um solo latérico, sobre os solos saprolíticos, sobre todas essas classificações aqui, tem imagens, exemplos, essas classificações quanto ao transporte, tudo, tem toda essa parte aqui, certo? Só que eu não vou falar sobre ela, certo? Tem alguns exercícios também, se vocês quiserem resolver, vai ser muito importante para fixar o aprendizado de vocês, certo? O que a gente vai ser o próximo assunto, que o slide da aula 5, tensões no solo. Aqui está 3, mas na verdade é a 5, certo? Que são tensões no solo e capilaridade. Essa aula aqui eu vou dividir em duas ou até em três aulas, certo? A primeira aula vai ser essa de hoje, a segunda vai ser ao vivo, justamente para tirar essas dúvidas iniciais que ficaram de hoje, e uma terceira para finalizar o conteúdo com a última atividade de checagem, provavelmente, certo? Sobre esses assuntos. Então, ó, vamos lá dar início à nossa aula. As tensões no solo, aqui a gente precisa compreender algumas premissas iniciais. Primeiro, que as partículas sólidas, que é a água, né, elas podem ser consideradas incompressíveis, certo? Tanto as partículas sólidas quanto a água, elas são consideradas incompressíveis. E o que é que significa dizer incompressíveis? São partículas que não se comprimem, ou seja, mesmo exigindo uma força, uma tensão, vocês vão se familiarizar mais um pouquinho com esse termo tensão ao avançar desse conteúdo, o meu material não se deforma, certo? Um exemplo bem claro disso é a gente ver o contexto, o significado contrário. Aí a gente tem uma compreensão melhor, que é justamente o ar. O ar é altamente compressível. O que é que significa dizer isso? Que o ar eu posso comprimir as partículas do ar ou posso expandir as partículas de ar. De ar, quando a gente fala, não é só o CO2. CO2 é um tipo de gás, né? Então o ar pode ser qualquer tipo de gás que esteja nessa mistura. Obviamente que o CO2 vai estar presente na maioria das vezes dentro dessa amostra de solo que a gente está trabalhando. Mas o ar sendo um gás, qualquer tipo de gás, ele é compressível. Eu posso comprimir esse gás, ou eu posso expandir esse gás. Diferente da água e das partículas sólidas, certo?
Um exemplo aqui é que um solo completamente saturado, vocês lembram dessa classificação, que é saturado, que é um solo que está completamente com seus vazios preenchidos por água, certo? Então, no solo que tem todos os seus vazios compostos por água, a água é considerada incompressível, ou seja, ela não se comprime, a menos, tem uma observação, a menos que seja considerada a saída dos espaços vazios, ou seja, se tiver espaço vazio, se eu comprimir aquele solo, um exemplo bem claro disso é uma esponja, aquelas esponjas de lava-prato, por exemplo. A gente tem uma quantidade de água que ela absorve, e se a gente exercer uma determinada força sobre ela, ela vai expelir a água que tem no seu interior, através desses vazios. É o mesmo exemplo desse caso aqui, quando a gente tem um solo completamente saturado, que tenha espaços vazios nele, aí a água vai ser comprimida para fora da partícula, no caso, esse exemplo da esponja de lavar pratos, por exemplo. Já no solo seco, parcialmente saturado, que isso quer dizer que não tem água completando todos os vazios desse solo. Existe água, mas também existe alguns espaços vazios. Sempre vai ser possível, isso é afirmativa, uma redução do seu volume devido à compressão, certo? Do ar nos espaços vazios. Então, quando tem um solo parcialmente seco, quando tem um solo seco, ele é parcialmente saturado, sempre eu posso reduzir o volume devido a uma compressão de ar nos espaços vazios, certo? Então, esses são dois exemplos característicos que dá para a gente compreender essa relação direta do que são solos compressíveis ou incompressíveis, certo? Então, ó, o conceito que a gente vai precisar fixar bem sobre esse assunto é o conceito de tensões no solo, mais especificamente no meio particulado, certo? As forças aplicadas a ele são transmitidas de partícula a partícula, além das que são suportadas pela água nos vazios. O que é que isso quer dizer, pessoal? Que se eu aplico uma determinada força numa amostra de solo, uma partícula de solo vai receber essa carga, vai transmitir a carga para outra partícula de solo, que a outra partícula vai transmitir a carga para a partícula seguinte, assim sucessivamente. Ou seja, eu não toco diretamente nas partículas internas do solo, mas essa tensão, ou seja, essa força, quando eu falar tensão aqui, a gente pode substituir por força. Essa força que eu estou aplicando no solo, ela vai ser transmitida partícula a partícula. Uma partícula recebe uma tensão e transmite para outra, assim sucessivamente. Quando elas são suportadas pela água dos vazios, ela diminui essa tensão. A gente vai trabalhar mais na frente esse efeito que a gente vai chamar de poro-pressão, mas não se preocupem por enquanto. O que é que isso quer dizer? Que quando eu tenho um solo saturado, que nos seus índices de vazio, seus espaços vazios é completamente composto por água, a tensão que esse solo sofre vai ser reduzido pelo impacto na água. Isso nos traz um exemplo bem claro quando a gente está numa piscina, no açude, num rio, qualquer corpo hídrico, que a gente está, por exemplo, com outras pessoas. O nosso peso submerso, o nosso peso dentro de água é bem menor do que o peso fora da água, por exemplo. Então a gente se sente mais leve dentro da água justamente porque as tensões são minimizadas pelo efeito da água, certo? E com relação às tensões, a gente tem dois tipos de tensões mais diretos, que são a tensão normal, que é dada por sigma n, essa letrinha grega significa sigma, certo? Que vai ser o somatório de n, que é o n, são as forças normais, dividido pela área, certo? Tensão, quando a gente fala em tensão, tensão sempre é igual força sobre área, certo? Então, se eu tenho uma força dividida por uma determinada área, eu tenho uma tensão, ok? As tensões normais são o somatório das forças normais dividido pela área, certo? E a tensão cisalhante são o somatório das torções, que são forças cisalhantes sobre a área. E qual a diferença entre essa tensão normal e essa tensão cisalhante? Basicamente, o ângulo de inclinação que essa força tem com relação à nossa partícula. Se essa força aqui do lado, vou até aumentar um pouquinho o zoom, se eu conseguir. Aqui do lado, para vocês compreenderem, ó. Se essa força está sendo exercida aqui, essa força P,
está sendo exercida com ângulo de 90 graus aqui, ó, ou seja, diretamente de maneira perpendicular a essa superfície, a gente vai ter um esforço normal. Ou seja, a gente vai estar com a força atingindo diretamente essas partículas. Então, eu somo quem são essas tensões normais, resumidamente, traduzindo o que eu estou falando, eu somo quem são essas forças que estão atuando nesse sentido ortogonal, formando um ângulo de 90 graus, e divido pela área da superfície. A área aqui, ó, dá para vocês verem que esse Azinho está nesse sentido. Então, a área da superfície, eu vou dividir a força que eu estou aplicando sobre a área da superfície, tem a tensão normal. E o que é a tensão cisalhante? É justamente uma tensão que forma ângulos tangenciais. O que isso quer dizer? A força não está mais aplicada diretamente. Essas forças cisalhantes, tangenciais, elas são forças de inclinação entre as partículas, certo? Ou seja, uma partícula não vai entrar numa força diretamente com a outra partícula. Ela vai aplicar essa força sobre outra partícula, mas com um determinado grau de inclinação, certo? Então, é basicamente essa a principal diferença entre essas tensões normais e essas tensões cisalhantes, certo? Dando continuidade aí. O conceito dessas tensões no meio particulado é que quando a superfície do terreno é horizontal, ou seja, aceita-se intuitivamente que a tensão atuante é um plano horizontal a uma certa profundidade, seja normal a este plano, que é justamente o que eu disse. Quando eu tenho aqui uma força atuando diretamente ortogonal, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, se o meu terreno está no plano horizontal e eu venho atuando uma tensão normal, o que isso quer dizer? Eu venho atuando uma tensão vertical para esse plano, ela é considerada como sendo uma tensão normal, certo? A gente vai considerar a massa do solo como constituída de solo homogêneo no espaço semifinito, visualizando para análise de pressão vertical total, que isso é o principal objetivo da gente fazer essa análise de tensão no solo. Quando eu diz aqui que o solo é homogêneo, eu disse a vocês que dificilmente a gente tem características somente de um tipo de solo. A gente vai ter vários solos caracterizados de maneiras diferentes e muitas das vezes os solos são heterogêneos, têm características diferentes. Então, quando eu digo que o solo é homogêneo, eu estou generalizando uma determinada faixa de solo. E por isso que eu tenho que fazer isso no espaço semi-infinito. Eu não posso dizer que infinitamente, do início do meu solo até as profundezas de alguns quilômetros de profundidade, por exemplo, meu solo sempre vai ser homogêneo. Eu dificilmente encontro essas características. Então, eu tenho que determinar 90 centímetros de profundidade de solo é de material arenoso, 50 centímetros é pedregulho, 90 centímetros é silt. Isso é interessante porque cada faixa de solo vai responder a um tipo diferente de solicitação, algumas de maneira melhor e outras de maneira não tão adequada assim, certo? E o terreno está solicitado só pela ação da gravidade, não ocorrendo o lençol freático nessa espessura Z. O lençol freático vai influenciar diretamente naquela parte de poropressão, que a gente vai entrar em outros aspectos mais na frente. Mas dando só um spoiler, digamos assim, quando eu tenho a presença de lençol freático, eu vou diminuir a tensão sobre o solo, porque a água faz com que aconteça esse amortecimento dessa tensão, certo? Então, para a gente compreender como isso aí está acontecendo, eu quero que vocês compreendam essa equação aqui, ó, que as tensões devidas ao peso têm valor considerável e não podem ser desconsideradas. Ou seja, o meu solo tem um determinado peso próprio. Se eu pegar uma amostra de solo e levar para a balança, tem os solos que vão ser mais leves, por exemplo. Se eu pegar 500 gramas de cada tipo de... Se eu pegar... deixa eu reformular aqui o exemplo. Se eu pegar um volume de 500 centímetros cúbicos, por exemplo, de solo, e eu levar para a balança 500 centímetros cúbicos de diversos solos diferentes, cada um desses solos vai apresentar pesos diferentes. Porque cada um desses solos tem pesos variáveis, que é o peso específico, que nada mais é do que o peso por metro quadrado ou peso por centímetro quadrado de uma determinada área.
Ou seja, solos que são saturados, por exemplo, eles têm um peso próprio maior, um peso específico que a gente chama maior. Isso é bem claro quando a gente tem uma areia que está seca e a gente molha essa areia, ela tende a ficar mais pesada. Então, o peso próprio desse solo vai influenciar diretamente nessa articulação. A equação, de maneira geral, vem nos trazer que a tensão vai ser o gama N, certo? Que essa letra grega se chama gama. Gama N vezes V, que é o volume, dividido pela área. Quando a gente reorganiza essa equação, a gente tem que o gama N, que é o peso próprio desse solo, cada solo tem um peso próprio característico, certo? O peso próprio desse solo vezes o ZA, que é o Z, é a profundidade desse solo, vai nos dar a tensão desse solo devido ao seu peso próprio, certo? Sigma V, que é essa tensão. Ou seja, nada mais é do que eu pegar o peso próprio que já é tabelado de diversos tipos de solo e multiplicar pela profundidade. Quando eu faço essa relação direta, multiplicar a profundidade de solo pelo peso específico do solo, eu tenho uma tensão efetiva do solo em uma determinada área, certo? Então, por enquanto, a gente vai ficar por aqui, para a gente não se estender mais. E na próxima aula ao vivo, a gente tirar dúvidas sobre esse vídeo que vocês entenderam e a gente continuar dando exemplos sobre tensões efetivas no solo e resolver algumas questões sobre esse assunto. Espero que tenham compreendido e tenham gostado dessa explicação e até semana que vem na nossa aula ao vivo. Tchau, tchau, pessoal.